Sejam bem-vindos a mais um boletim Seu Pasto é Lavoura. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como tomar a decisão de renovar ou recuperar o seu pasto. Mas antes é interessante que a gente fale um pouquinho para vocês sobre os conceitos. Então o conceito de recuperação de pastagens é quando a gente vai fazer tratos agronômicos para que a gente melhore a produção da área sem que a gente troque a planta forrageira. Por outro lado, quando a gente vai fazer a renovação de um pasto, o que a gente vai fazer são os tratos agronômicos, mas nós vamos trocar a planta forrageira. Portanto, é importante que a gente defina se há ou não necessidade de se fazer a troca. Justamente porque o processo de recuperação ele é muito menos oneroso do que o de renovação. Renovar um pasto é muito mais caro. Por isso a gente tem que saber mesmo se há necessidade de fazer essa renovação. É muito comum que o pecuarista tenha o anseio de trocar a planta forrageira somente por ter visto que uma planta produz mais do que a outra ou uma planta recém-lançada. Isso é o tipo de hábito que a gente precisa cortar. Muitas das vezes não é necessário que a gente faça a troca da forrageira. Um exemplo clássico para vocês. Existem alguns pecuaristas que têm uma braquiária que não está bem manejada. E as braquiárias, de forma geral, elas apresentam menor exigência em fertilidade do solo e manejo. E ainda assim o pecuarista insiste em trocar por uma planta mais exigente, como por exemplo um pânico. Então se você tem uma braquiária decumbens ou se você tem uma marandu rapada, é importante que antes de você passar para mombaça, paredão ou qualquer outra planta mais produtiva e exigente em fertilidade, que você aprenda a manejar aquela planta menos exigente. Então às vezes o anseio de trocar vai onerar o processo e se a gente não souber manejar adequadamente esse pasto depois de implementado, a gente vai novamente levar esse pasto à degradação. Então a gente precisa definir quais são os critérios que vão nos levar a escolher pela reforma, a optar pela reforma ou pela recuperação desse pasto. Então a gente vai recuperar quando a gente perceber que tem poucas plantas invasoras e quando a gente começa a perceber que há alguns espaços vazios no solo e os animais começam a diminuir um pouco o desempenho. Às vezes, estratégias simples, como o descanso desse pasto, vão ser suficientes para fazer com que haja então uma recuperação dessa produção. Se a gente tiver um pasto em que a gente tem mais espaços vazios, muita invasão de plantas forrageiras, muitas das vezes a gente não precisa trocar. Basta a gente fazer um tratamento integrado dessas plantas forrageiras, fazendo o quê? Análise do solo, uma calagem, uma adubação fosfatada e fazer o controle dessa planta invasora. Então, nesse caso, também a gente não precisa trocar a forrageira. Agora, se a gente tem um pasto com muitos espaços vazios, que a gente tem maior infestação, maior quantidade de plantas invasoras do que da planta forrageira de origem, talvez seja interessante você trocar a forrageira, já que você vai precisar fazer todo esse processo de revolvimento do solo para que esse calcário seja incorporado. Então, aqueles pastos que estão com nível de degradação muito alto, você pode optar para fazer o revolvimento do solo trocando ou não a forrageira. Nada impede que você faça todos esses tratos agronômicos mantendo a mesma planta, buscando semente da mesma planta e jogando essa semente. Mas quando a gente fala na recuperação, normalmente a gente não usa mais sementes. A gente só vai fazer estratégias como descanso, adubação, divisão do pasto para que a gente recupere. Quando a gente renova, nós vamos sim revolver o solo, fazer calagem com antecedência, adubação fosfatada e vamos fazer novamente uma semeadura. Então, geralmente, nesse momento, é quando o pecuarista troca a planta forrageira. Então, o que eu queria deixar para vocês hoje, o ponto-chave da nossa conversa, é você realmente saber se, de fato, você precisa trocar a forrageira. Não existe capim milagroso, porque a simples troca da planta forrageira não vai resolver o seu problema. É muito importante que vocês saibam que, antes de trocar a forrageira, é interessante que a gente aprenda a manejar a forrageira já existente. Então, numa escala de prioridade, manejar pasto é mais importante do que trocar a planta forrageira ou trocar a genética do gado. Espero vocês no nosso próximo boletim Seu Pasto é Lavoura.